Na aula de hoje, pessoal, vamos começar, né, a trabalhar com análise das estruturas, né? O que é que significa dizer análise das estruturas? Então, análise das estruturas, pessoal, nada mais é do que você perceber quais os esforços que estão atuando nessa estrutura, né? Nós vamos trabalhar basicamente com quatro esforços diferentes. Então vamos trabalhar com esforço normal, onde a gente vai se preocupar com relação se um elemento daquela estrutura está sendo tracionado ou está sendo comprimido. Vamos trabalhar com esforço cortante, né? Ó, que vocês vão aprender o que vem a ser esforço cortante, é como se fosse um corte. Ou seja, quando você coloca uma tesoura no papel e começa a aplicar uma força para baixo, uma lâmina, uma força para cima com a outra lâmina, esse esforço tende a cortar o papel, né? Por isso que a gente chama de esforço cortante. Quando você pega uma faca e vai cortar um pedaço de queijo, o esforço que você está fazendo para que o queijo se separe é o esforço cortante, né? Isso a gente vai ver já no próximo capítulo, onde a gente vai trabalhar com viga, né? Temos também momento fletor, né? Que é a questão da flexão, que no comportamento do material ele tem um comportamento completamente diferente de esforço cortante, como também de um esforço normal. E por último, o momento torsor, né, onde a gente vai aplicar uma torção, né, um torque numa barra, que também tem um comportamento, principalmente na distribuição de tensões, completamente diferente dos outros esforços. Então, pessoal, vocês vão ter que analisar todos esses esforços e a partir desses esforços vocês vão determinar uma distribuição de tensão para cada um. Beleza? Então, o que nós vamos considerar como sendo o mais simples, né? O mais simples, a estrutura mais simples que existe é treliça, né? O que vem a ser treliça? Treliça, pessoal, é uma estrutura onde ela é constituída por elementos de barras, né? Ó, e esses elementos de barras, nas suas extremidades, são rotuladas, ou seja, ela admite rotação, né? E os esforços, todos eles estão atuando nos nós, né? Eu tenho aqui um exemplo, né, que eu peguei na internet de uma treliça. Essa treliça está errada, porque para você não é que esteja errado, para você definir que ela seja uma treliça, aqui nas extremidades tem que vir uma rotulação, ou seja, umas bolinhas identificando a rotulação, né? Aqui não está aparecendo, mas vamos ajeitar para vocês perceberem o quanto essa rotulação é importante, né? Ó, então a treliça, isso aqui a gente está trabalhando com treliça plana e também temos as treliças espaciais, que vocês já estão percebendo que essas treliças espaciais são aquelas coberturas que nós temos aqui nas escolas padrões que foram construídas na década de 90, tá entendendo? Então aqui é uma treliça espacial, ela é constituída de elementos de barra e esses elementos de barra são rotulados, eles permitem a rotação, beleza? Então, pessoal, vocês vão perceber também que a treliça ela é um estágio, vamos dizer, dizendo assim, estático, quando ela é constituída por triângulos, né? Ó, imagina que vamos fazer uma treliça, vamos pegar um exemplo, vamos pegar um palito de picolé, que é o palito de picolé. Vocês vão fazer um buraco aqui e vão fazer um buraco aqui, né? Aí vou pegar outro palito de picolé e vou fazer do mesmo jeito, vou fazer um buraco aqui e um buraco aqui. E nesse buraco, pessoal, vou colocar um pino, né? Ó, isso é uma rotulação. Ah, professor, estou entendendo. Então, se eu girar esse palito, ele gira perfeitamente. Então, não perde a capacidade de giro. Tá entendendo? Se eu unir este com outro palito aqui, ó, pum, aí coloco aqui uma coisa e chego aqui, ó, e coloco um outro palito, né, ó, sendo que esse palito aqui eu vou colocar também, eu peguei um pedaço de palito que enfiquei no chão, ó, eu peguei um pedaço de palito, só a parte de cima, e fiquei no chão e coloquei um pino que vai entrar neste palito, nesse e nesse pino aqui. Perceba que esse pino aqui passou a ser o que, pessoal? Um apoio do segundo gênero. Da mesma forma, eu peguei um outro palito e fiz isso aqui, ó.
né? Ó, fiz o palito aqui, coloquei um orifício e coloquei, ou seja, vocês vão perceber que isso aqui passou a ser o quê? Um apoio do primeiro gênero. Então, isso aqui é uma estrutura, vamos dizer assim, treliçada. É, professor, mas eu estou percebendo, se eu aplicar uma força aqui, o que é que vai acontecer? Isso aqui fica instável, né? E a nossa função é procurar a estabilidade, né? Ó, então, isso aqui não é uma treliça, mas vocês percebam que se eu colocar um palito aqui na diagonal, ó, para um lado e para o outro, e colocar um pino agora nesses três palitos nesse apoio, essa estrutura vai ficar o que, pessoal? Estável. Por quê? Porque eu constituí ela de dois triângulos, tá vendo? Ó? Ah, professor, agora eu estou percebendo. Tá entendendo o que é treliça? Por isso que a representação dessa figurinha, pessoal, vai ser isso aqui, ó. Coloco a diagonal aqui, aqui eu coloco uma bolinha, como se fosse um conjunto aberto lá da matemática, né, ó. Aqui vai ter um apoio do segundo gênero e aqui vai ter um apoio do primeiro gênero, ok? E aqui eu aplico uma força P. Beleza? Então, isso é treliça, pessoal. Isso é treliça. Então, obrigatoriamente, treliça tem que ser constituído de elementos de barras que são rotulados apenas nas suas extremidades. Beleza? Apenas nas suas extremidades. As forças têm que estar aplicadas nos nós, ou seja, nas rotulações. Obrigatoriamente, ó, perceba aqui que todas as forças estão aplicadas nas rotulações. Beleza? Então, obrigatoriamente, vocês têm que fazer isso em treliça, aplicar as forças atuando nos nós. Beleza? E também, este elemento de barra, obrigatoriamente, tem que ser linear, tem que ser reto. Professor, se eu quiser fazer essa treliça com uma barra aqui, ó, desse jeito, isso é uma treliça? Não, porque esse elemento de barra, ele não é linear. Então, o que acontece? Quando você aplica, por exemplo, uma carga aqui, o que é que vai acontecer com esse elemento? Ele vai fletir, ele vai ficar meio que em forma de C, ó, ele vai se deformar em forma de C. Isso não pode. A treliça, todos os esforços que estão atuando nos seus elementos de barra, ou eles estão sendo tracionados ou eles estão sendo comprimidos, né? Com a experiência de vocês resolverem treliças, vocês vão conseguir identificar, em alguns casos, a situação de um elemento de barra. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, se eu aplico essa força aqui, dá para vocês perceberem que esse elemento de barra na diagonal está sofrendo uma compressão, né? Ó, então, beleza. Então, está sofrendo uma compressão. Então, já defini a situação dele. Só falta saber qual é o esforço devido a essa carga P, ou seja, qual é o valor da compressão que ele está atuando. Então, para eu dimensionar um elemento de viga, eu tenho que dizer o esforço normal, quantos newton ele está suportando, e também identificar se é compressão ou se é tração, pessoal. Por quê? Porque a forma de você dimensionar é completamente diferente, né? Um você vai se preocupar com a área da seção e o outro você vai se preocupar com a questão dos esforços críticos, ou seja, o esforço normal crítico, ou seja, a carga crítica, que é aquela carga que um palito desse vai suportar sem sofrer a flambagem, ok? É que nem o caso, você tem uma barra aqui, ó, você tem uma barra aqui e você começa a comprimir essa barra. Vai comprimindo, vai comprimindo, vai comprimindo, vai comprimindo, vai chegar um tempo que ela vai o quê, ó? Vai flambar, ela vai ter essa deformação excessiva. Isso aqui a gente chama de carga crítica de Euler, né, ó, que vocês têm que evitar chegar nesse ponto. Então é uma coisa bem interessante. E na questão de esforço normal, pessoal, o que é que acontece? Ó, vamos pegar aqui um elemento de barra, ó. Vamos pegar aqui um elemento de barra, né? E aqui eu coloco o orifício para as conexões desse elemento de barra. Quando você vai imprimir, pessoal, vamos dizer que isso aqui seja bem grande e você vai colocar os dedos aqui nesses buracos e vai ou comprimir ou tracionar. Quando você vai tracionar, o que acontece com o seu dedo? Ó, o seu dedo vai
vai encostar aqui, ó, porque você vai fazer um processo de tração. E vai encostar aqui para ter um processo de tração. O que é que acontece? Perceba que nesse local onde vocês foram obrigados a fazer um orifício, ocorreu uma redução na área da seção transversal. Então, o dimensionamento dessa peça que está sendo tracionada não vai ser mais utilizada essa área aqui, né, ó, que não sofreu nenhuma alteração, você não furou nem nada. Mas nesse caso aqui você vai perceber que a área que você vai trabalhar vai ser uma área superior e uma área inferior. Isso aqui é exatamente o orifício que você fez. Então ocorreu uma redução na área transversal. Por isso que quando você comprime, o que é que vai acontecer com esse dedinho aqui? Ele vai passar para o outro lado. Então note que a área que está sendo comprimida tem a mesma área da seção transversal. Então basicamente é isso, pessoal. Treliça, né, é a estrutura mais simples que existe, porque se você rotular todos os nós, se você colocar um elemento único, né, ó, de um nó para nó, e os carregamentos atuando nos nós, isso aqui é uma treliça. E você pode garantir que os únicos esforços que estão atuando em cada elemento de barra, ou é de tração, ou é de compressão, beleza? Ah, professor, quer dizer que eu posso aplicar uma carga aqui, ó, por sobre esse elemento de barra? Não, porque quando você aplica essa carga N aqui, o que é que vai acontecer com esse elemento de barra? Ele vai fletir, ó. Ele vai sofrer uma flexão e você não admite esse tipo de esforço numa treliça, ok? Isso aí vai deixar de ser uma treliça e vai passar a ser um pórtico plano, né, pessoal? Mas notem que treliça, né, só existe na teoria, na prática não existe. Você pode ver todas as treliças aqui, são todas elas constituídas de vários ribitos, ou vários parafusos, ou soldada. Quando você solda um negócio desse aqui, ó, vamos dizer que isso aqui seja diferente, você solda isso aqui tudinho, o que acontece? Deixa de ser rotulado, então deixa de ser uma treliça e passa a ser um pórtico plano. O que você vai utilizar na questão da teoria de treliça é apenas aplicar o carregamento nos nós, né? Mas esse nó, quando você solda, ele passa a ser não mais uma estrutura treliçada, mas sim um pórtico plano. Então vai ter sujeito à flexão. Mas sendo que você vai dimensionar utilizando a teoria de treliça, que é a menos rígida que existe. Então, se você trabalha com a menos rígida, você está utilizando dimensionamento para a questão de segurança, né? Entendido, pessoal? Então, pessoal, vamos começar a trabalhar com treliça. Na hora que a gente vai determinar os esforços de uma estrutura treliçada, obrigatoriamente eu tenho que definir se a peça está tracionada ou se está comprimida. Então, e também o valor desses esforços, né? Na hora que vocês forem dimensionar isso lá em estrutura metálica ou de madeira, vocês vão ter que ter esses dados. Beleza, pessoal? Porque você vai dimensionar pela teoria menos rígida que tem, ou seja, que tem maior deformação. Então, se você faz pela teoria onde você tem a maior deformação, você está utilizando a questão de segurança. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal, essa treliça, ela é constituída de elementos de barras, né? E esses elementos de barras são parafusados. Isso aqui, essa rótula, você pode utilizar um parafuso. Que eu coloquei um palito de picolé, mas se isso aqui fosse um instrumental, eu colocava um parafuso aqui, aí uma porca, uma arruela, pronto, e apertava, tá entendendo? Aí isso aqui passaria a ser uma ligação, né? Ó. Então, se esse parafuso faz parte dessa estrutura e se essa estrutura está em equilíbrio, perceba que esse parafuso obrigatoriamente vai ter que estar em equilíbrio, né? Então, perceba que esse parafuso ele passa a ser, pessoal, um ponto, né? Um ponto material. Então, nós vamos utilizar o equilíbrio desse ponto material, que foi o capítulo 2, que é bem simples, para determinar os esforços que estão atuando nesses elementos de barra. Olha que coisa interessante e simples, né? Ó. Então, beleza, quando eu vou utilizar a parte de cálculo de treliça, primeira coisa que eu vou trabalhar, né, que é relativa ao capítulo 6, vai ser utilizando os métodos dos nós, ou seja, eu vou pegar um nó e vou trabalhar com o equilíbrio daquele nó. Então, se aquela treliça está em equilíbrio, aquele nó, ou seja, aquele parafuso,
está em equilíbrio. Por isso que a gente chama método dos nós. Ah, professor, se uma treliça for muito grande, então a gente tem que fazer nó por nó? Não. Com a experiência de vocês, vocês podem utilizar o método das seções, ou seja, eu vou trabalhar, vou cortar essa estrutura e posso determinar os esforços que estão atuando nos elementos de barra, né? Não tão somente os esforços, mas também a situação, se é compressão ou tração, né? Utilizando o método das seções, que nós vamos trabalhar também neste capítulo. Beleza, pessoal? Então vamos para a nossa primeiro exercício, que é um exercício bem simplesinho, né? Ó, aonde eu vou utilizar o método dos nós, ok? Esse exercício é relativo ao 6.3, ou seja, não é o primeiro, mas é o terceiro, né? Então, note que ele é bem simples. Nós não vamos perder muito tempo nas questões mais complicadas. Então, vamos gradativamente aumentando o grau de dificuldade dos exercícios, né? Ó, esse exercício, que é o exercício 1 da nossa lista, que eu mandei para vocês, ele tem o seguinte enunciado: usando o método dos nós, determine a força em cada elemento da treliça mostrada na figura. Está aqui a treliça, ó, toda a arquitetura definida, né, as distâncias, tudo bem bonitinho, aonde está aplicada a força, beleza? Indique se cada elemento está sob tração ou sob compressão. Isso nem precisa colocar, pessoal, no enunciado, você já sabe. Para você dimensionar uma treliça, que não é o caso agora, né? A gente só está calculando que os esforços, obrigatoriamente, eu tenho que saber qual o esforço normal que está atuando nessa treliça e qual a situação, se é tração ou compressão. Lá nas disciplinas de resistência, de estrutura metálica, vocês vão definir qual é o perfil que irá suportar aqueles esforços. Beleza? Aí já entra a parte de dimensionamento. Então aqui é somente análise. Então eu tenho que saber qual é o esforço e dizer a situação, se está tracionado ou se está comprimido. Beleza? Então, pessoal, tem a treliça aí, vamos utilizar o método dos nós, ou seja, vou trabalhar com o equilíbrio dos nós. Professor, eu estou vendo que aqui eu tenho um apoio em B, né, um apoio do primeiro gênero, ó, a rodinha aqui, ó, e tenho um apoio em C, um apoio de segundo gênero. Então, obrigatoriamente, pessoal, professor, eu tenho que determinar essas reações? Pode, pessoal, você pode determinar essas reações, mas note que eu consigo resolver essa estrutura sem antes determinar essas reações nesses apoios, beleza? Que isso aqui foi o quê? Foi o capítulo 5, capítulo 4, tá entendendo? Então vamos utilizar apenas o capítulo 2, que é o equilíbrio de um ponto material, beleza? Então vamos lá. Se essa estrutura está em equilíbrio, pessoal, ou seja, o parafuso que está aqui em A, obrigatoriamente ele também tem que estar em equilíbrio, né? Ó. Então note, pessoal, que eu consigo fazer o equilíbrio dessa estrutura apenas com o nó, sendo que obrigatoriamente eu tenho que começar ou com o nó A, ou com o nó C, ou com o nó B, tá entendendo? Mas vamos lá, ó. Consigo trabalhar com nó B? Pessoal, isso aqui é uma estrutura plana, né? Então, nessa estrutura plana, eu só posso trabalhar com duas equações de equilíbrio, né? Ó, como se aqui tivesse no eixo, no plano XY, eu só tenho duas equações de equilíbrio. Somatório das forças em X igual a zero, somatório das forças em Y igual a zero. Então, só tenho duas equações de equilíbrio. Então, só posso ter duas incógnitas. Pergunto a vocês, eu posso começar pelo nó C? Ah, professor, pode não, porque o nó C eu vou ter 4 incógnitas. Eu tenho uma reação vertical aqui em C, eu tenho uma reação horizontal em C, e já vão duas. Eu tenho essa tensão de CB, que eu também não sei, 3. E tenho de CA, que eu também não sei, 4. Eu não consigo começar pelo nó C, que eu tenho 4 incógnitas. Então, esqueça o nó C. Vamos para o nó B. O nó B, pessoal, eu tenho quantas equações? Aqui é um apoio do primeiro gênero, então tem uma reação vertical, é uma incógnita. Eu tenho BC, é outra incógnita, e tenho BA, que também é outra incógnita. Vixe, professor, também não posso trabalhar com o nó B não, porque eu tenho 3 incógnitas, e eu só tenho 2 equações, então eu só posso ter 2 incógnitas.
Vamos para o nó A. O nó A, pessoal, eu tenho que eu tenho essa força que eu conheço, então não é incógnita. Quero saber qual é a tensão em AC e quero saber qual é a tensão em AB, ok? Então eu tenho duas incógnitas, então eu posso começar pelo equilíbrio do nó A, tá entendendo? Perceba, pessoal, que quando eu achar, porque note que isso aqui é uma estrutura isostática, eu tenho três incógnitas, a estrutura como um todo, tá entendendo? Ó, esqueça, porque agora, pessoal, nós já vamos nos preocupar com relação aos esforços internos que estão atuando num elemento da estrutura. Se eu trabalhar com a estrutura toda, então quais são as incógnitas que eu tenho? São as reações nos apoios, ou seja, a reação em si, como é um apoio do segundo gênero, tem uma força vertical e uma força horizontal, duas incógnitas. Aqui em B, como é um apoio do primeiro gênero, só tem uma reação que é a reação vertical de B, então três incógnitas. Para a estrutura plana, né, ou para a estrutura no plano, eu tenho quantas equações de equilíbrio? Eu tenho três. Somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero e somatório dos momentos em relação a qualquer ponto igual a zero, né? Então, note que se eu considerar primeiro a estrutura como um todo, eu consigo determinar as reações em C e a reação vertical em B. Então, beleza, e quando eu tenho essas duas, eu consigo achar os nós independente de começar pelo A. Beleza? Mas nesse caso não vamos determinar essas reações. Vamos trabalhar como sendo que apenas o equilíbrio de um ponto material. Beleza? Então vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou precisar deste ângulo aqui para poder me orientar melhor. Então vou precisar desse ângulo alfa, né, ó? E note que esse ângulo alfa ele é fácil de você determinar, porque eu tenho um cateto oposto, que é 3, e tem um cateto adjacente que é 4. Então, com o arco tangente ele sai, beleza, né? Ó. Então, alfa vai ser igual ao arco tangente de cateto oposto, 3 sobre cateto adjacente, 4. Quando vocês colocam na calculadora, vocês vão encontrar 36,87. Beleza? Então, já sei esse ângulo alfa. Beleza? Vamos agora, pessoal, determinar também esse ângulo beta, que eu também vou precisar dele, ó. Esse ângulo beta, caso precise, né, já está calculado. Esse ângulo beta, né, ó. E, professor, como é que eu vou achar esse ângulo beta? Se você já tem alfa, pessoal, note que o arco tangente desse ângulo aqui, né, vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, né, ó. Então, você vai achar esse ângulo todinho. Tirando o alfa, você vai achar a beta. Tá entendendo? Então perceba que beta vai ser igual ao arco tangente deste ângulo todinho aqui, ó, ou seja, o arco tangente de cateto oposto, 7,5, ou seja, 3 mais 4,5, sobre cateto adjacente, que é 4, né, ó. Depois que você achar esse arco tangente, você vai achar esse ângulo aqui todinho, eu vou retirar quem, pessoal? Vou retirar o alfa, né, ó. O alfa que é 36,87. Não, quando vocês utilizam isso na calculadora, vocês vão encontrar 25,06 graus. Então o valor desse beta vai ser 25,06 graus. Caso vocês precisem desse ângulo, é só vocês fazerem que, pessoal, completar o 90 graus. Então, se você for lá na calculadora, você vai encontrar 28,07 graus. Então, beleza, vamos, já tenho os ângulos, né? Porque eu vou precisar disso para trabalhar com equilíbrio, né? Então, pessoal, o que é o método dos nós? É fazer o equilíbrio dos nós da estrutura, né? Ó. Então, vamos trabalhar primeiro com o nó A, tá entendendo? Ó, vamos trabalhar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, um nó A. Eu gosto sempre de desenhar um nó como se fosse a cabeça de um parafuso sextavado, tá vendo? Ó? Então, tá aqui o nó A. O que é que está atuando aqui no nó A? Primeira coisa que vai estar atuando uma força aqui, ó, que é o carregamento externo, de 1,92 kN, 1,92 kN, beleza? Vai estar atuando
uma força na barra da treliça AB, ok? Beleza. Aí nota, pessoal, que era interessante eu já trabalhar com o sentido dessas forças, porque, ó, presta atenção, a barra B vai passar por aqui, tá vendo? Então aqui está passando um T de AB. A barra AC vai passando aqui, ó, tá vendo? Mais ou menos por aqui, ó. Tô pegando tudo aqui em relação ao centro, né? Ó. Então aqui vai estar um T de AC, ok? Você já percebe, pessoal, que aí não tem nada em equilíbrio, né? Ó. Porque para ter um equilíbrio aí, vocês vão perceber que todas as forças estão com as suas projeções para baixo. Então esse bicho não está em equilíbrio não. Alguma força vai ter que estar atuando para cima, impedindo esse deslocamento na vertical. Perceba que a força de 1,92 está para baixo, o T de AB, o T de AC está para baixo, tudo para baixo. Não, professor, isso aqui está errado. Eu sei que está errado, mas não vai. Vamos começar trabalhando isso aqui, porque a partir disso aqui vocês vão perceber que quando eu faço a equação de equilíbrio que encontro um resultado negativo, significa dizer que o sentido que eu adotei não está coerente, ok? Então é bom a gente, com a prática, pessoal, vocês já vão colocar no sentido adequado para ter o equilíbrio, ok? Aqui fica um pouco complicado, mas uma dessas duas, ou o T de AC ou o T de AB, estão com sentido errado. E percebo também, pessoal, que eu sempre coloco as forças atuando nos locais aonde eu tenho barra, ok, ó, tá vendo, ó, o T de AC, ó, tá vendo, ó, o T de AC tá aqui para baixo, ó, onde tem barra, o T de AC tá aqui, ó, para baixo, onde tem a barra, tá vendo, ó, eu não coloquei o T de AC aqui em cima não tem barra, tá vendo, ó, então é interessante vocês sempre colocarem essas forças nos locais aonde vocês têm barra, né, ó? E percebo que nessa situação aqui, por que eu quero que vocês façam isso? Porque vocês vão verificar que quando vocês visualizando aqui, ó, esse tanto T de AC como T de AB, eles estão aqui, ó, tracionando o parafuso, não está como se estivesse tracionando. Se tiver sentido contrário, está comprimindo, né? Então, essa situação vai indicar exatamente a situação das barras. Se você está tracionando a barra, o nó, né, que é o parafuso, você também está tracionando a barra. Se você estiver comprimindo o nó, ou seja, o parafuso, você também está comprimindo a barra. Mas isso só é válido para as forças que vocês colocarem na posição aonde tem barra. Cuidado com isso, pessoal, né? Vocês vão ver que é simples, mas tem gente que se enrola, beleza? Tem gente que se enrola mesmo, né? Então vamos lá. Como isso aqui trata de um nó, né, pessoal? Eu tenho duas equações de equilíbrio. Tá aqui, ó, somatório das forças em x igual a zero e somatório das forças em y igual a zero. Então vamos utilizar, né? Ó, vamos lá, ó. Somatório das forças em x igual a zero. Percebam que se você adotar o x positivo nesse sentido, tanto o T de AC como o T de AB tem as duas projeções positivas. Ok? Então, beleza. Vamos lá, ó. Qual é essa equação? Vamos lá. T de AB, ó, tem a projeção em relação a x, ó. Presta atenção, ó, o cateto oposto a esse ângulo alfa. Tá vendo, ó? Então vai ser seno de alfa, né, ó? Então, ó, T de AB seno de alfa, que nós encontramos 36,87, mais T de AC, né, ó, T de AC, note que é interessante a gente utilizar esse ângulo aqui, ó, de 28,7, que é cateto adjacente, né, a projeção em relação a x. Então, mais T de AC cosseno de 28,07, né, ó. Isso aqui vai ser igual a força de 1,92 não tem projeção em x, então morreu. Então isso aqui vai ser igual a zero. Eu estou botando afastado porque eu gosto sempre de fazer tudo bem bonitinho para vocês utilizarem a matriz
ok? Então percebo que eu fiz somatório das forças em X, então só tem projeção em X o T de AB e o T de AC. Beleza? E de acordo com os ângulos que eu coloquei aqui, ó, eu coloquei de forma mais simples para mim, né? O seno ou cosseno. Beleza? Pelo amor de Deus, não vão... Esse exercício ele é um pouquinho complicado por causa desse arranjo aqui que ficou mais... É fácil de vocês cometerem uma besteira, né? Uma barbeiragem. Aí vamos lá, ó. Somatório das forças em Y igual a zero. Eu vou considerar tudo que é Y para cima. Então, note, pessoal, que a projeção de todas as três forças são tudo negativa, né? Ó, porque eu estou considerando positivo para cima. Essa força está para baixo, essa está para baixo, está para baixo. Ok? Aí vamos lá, ó. Como o T de AB em X eu fiz o seno, né? Ó, agora eu vou utilizar o cosseno, que é o cateto adjacente, tá vendo? Ó? Beleza? Desse alfa aqui. Então vai ficar, ó, menos T de AB vezes cosseno de 36,87 menos o T de AC também, a projeção isso é para baixo, né? Como eu utilizei o cosseno, agora eu vou utilizar o que, pessoal? O seno. Menos T de AC vezes o seno de 28,07, né? Ó, menos 1,92 kN. Isso aqui vai ser igual a zero. Beleza, pessoal? Então, pessoal, você tem um sisteminha, né? Um sisteminha super fácil de você resolver. Bota na forma matricial, vai na calculadora. Quando vocês vão colocar na calculadora, pessoal, vocês vão colocar T de AB igual a menos 4 kN, ok? E vocês vão encontrar o T de AC igual a 2,72 kN. Isso na calculadora. O que é que significa dizer, pessoal? Ó, eu achei o T de AB negativo. Tá entendendo? Negativo. E significa dizer que esse sentido não está coerente. Ok? Não está coerente. Então, eu venho aqui, ó, e coloco, né, ó, o sentido coerente. Tá vendo, ó? Ou eu vou lá, é uma questão até de segurança. Você lembra que eu danava um cuspe na ponta dos dedos e apagava? É interessante vocês fazerem isso, pessoal. Quando vocês vão, mas vocês vão se acostumar já a colocar o sentido bem coerente. Então aqui, ó, o T de AB eu achei o sentido invertido. Exatamente isso aqui, ó, que vai anular em X, né? Ó, percebo que agora eu vou ter o X dele negativo e vai anular também Y, que o Y dele vai ser positivo. Beleza? Determine